Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje é sobre a busca por verdades enterradas, cicatrizes do passado e a coragem de amar. Sofia, uma designer de moda, sempre sentiu que havia algo mais na história de sua mãe, falecida em um acidente suspeito. Quando ela contrata o investigador Luca, os dois se veem envolvidos em uma trama de segredos e perigos, onde o amor nasce em meio à mentira e à traição. O que parece ser uma simples investigação, logo se transforma em um conflito de sentimentos que pode mudar tudo. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O aroma de café recém-passado se misturava com o perfume delicado das flores brancas que enfeitavam o escritório de Sofia Martins. Mais um aniversário da morte de sua mãe, Helena. E ela sentia aquele aperto familiar no peito, como se uma mão invisível comprimisse seu coração. Aos 29 anos, Sofia havia construído uma carreira sólida como designer de moda, mas havia algo incompleto em sua vida. Um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Ela segurou delicadamente a única foto que mantinha de Helena em sua mesa, os dedos tremendo imperceptivelmente. A imagem mostrava uma mulher elegante, de sorriso enigmático, mas Sofia sempre percebeu algo nos olhos de sua mãe. Uma tristeza profunda que ela nunca havia compreendido. Helena morrera quando Sofia tinha apenas 16 anos, em um acidente de carro que sempre pareceu suspeito demais para ser apenas um acaso. "Mamãe, por que sinto que você escondeu tanto de mim?" Sussurrou para a foto, suas palavras se perdendo no silêncio do estúdio. Sofia havia crescido acreditando que conhecia sua mãe, mas pequenos fragmentos de memórias e conversas interrompidas sempre a fizeram questionar se Helena havia sido realmente quem ela pensava que era. Nos últimos meses, uma inquietação crescente tomara conta de seu peito. Uma necessidade urgente de descobrir a verdade sobre o passado de sua família. Foi nesse estado de espírito que ela decidiu contratar um investigador privado. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas algo dentro dela gritava que precisava saber mais sobre a vida de Helena antes de se tornar mãe. Do outro lado da cidade, em um escritório discreto localizado em um prédio antigo, Luca Ribeiro analisava os documentos espalhados sobre sua mesa. Aos 32 anos, ele havia se tornado um dos investigadores privados mais respeitados da cidade, conhecido por sua discrição e eficiência. Seus olhos escuros percorriam as informações sobre Helena Martins, uma mulher que havia morrido 13 anos atrás, e cujo passado estava sendo investigado a pedido de um cliente misterioso. Luca não costumava questionar os motivos de seus clientes, mas algo sobre este caso o intrigava profundamente. Helena Martins havia sido uma mulher aparentemente comum, mas os poucos registros que ele conseguira encontrar sugeriam uma vida muito mais complexa do que parecia na superfície. O que ele não esperava era encontrar Sofia Martins nessa investigação. Quando Luca a viu pela primeira vez, em um café elegante no centro da cidade, fingindo ser apenas um cliente casual, seu mundo pareceu parar por um instante. Sofia estava sentada próxima à janela, a luz dourada da tarde acariciando seus cabelos castanhos ondulados. Ela vestia um vestido azul marinho que ela mesma havia criado. Luca soubera disso através de suas pesquisas, e havia algo em sua postura que transmitia tanto força quanto vulnerabilidade. Ela estava folheando um álbum de fotos antigas, e Luca pôde ver lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Algo dentro do peito dele se apertou. Uma sensação completamente nova e desconcertante. Em todos os seus anos como investigador, ele havia aprendido a manter distância emocional de seus alvos. Mas Sofia era diferente. Havia uma pureza em sua dor que o tocava de maneira inesperada. "Com licença", ele disse, aproximando-se da mesa dela com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. "Você está bem?" Sofia ergueu os olhos, e Luca sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Os olhos dela eram de um verde profundo, como esmeraldas banhadas em lágrimas,
e carregavam uma tristeza que ecoava sua própria dor interior. Sim, obrigada, ela respondeu, sua voz suave como veludo, mas carregada de emoção. Hoje é um dia difícil para mim. Luca deveria ter se afastado naquele momento. Deveria ter voltado para seu escritório e continuado sua investigação de maneira profissional e distante. Mas algo na maneira como Sofia tentava esconder sua dor, como ela enxugava discretamente as lágrimas enquanto forçava um sorriso, fez com que ele tomasse uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Posso me sentar? Ele perguntou, indicando a cadeira vazia à sua frente. Sofia hesitou por um momento, estudando o rosto dele com cuidado. Havia algo em Luca que a intrigava. Talvez fosse a maneira como seus olhos escuros pareciam compreender sua dor, sem que ela precisasse explicar. Ou talvez fosse a sensação estranha de familiaridade que ela sentia ao olhar para ele. Claro, ela disse finalmente, fechando o álbum de fotos. Luca se sentou e por um momento eles permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ele sabia que estava cruzando uma linha perigosa, que misturar seus sentimentos pessoais com seu trabalho profissional poderia ter consequências desastrosas. Mas havia algo em Sofia que o fazia querer protegê-la, mesmo que isso significasse protegê-la de si mesmo. Eu sou Luca, ele disse finalmente, estendendo a mão. Sofia, ela respondeu, e quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. A partir daquele dia, começaram a se encontrar regularmente. Luca usava sua investigação como desculpa para estar perto de Sofia, mas a verdade era que ele estava se apaixonando perdidamente por ela. Cada conversa, cada sorriso, cada momento de vulnerabilidade que ela compartilhava com ele apenas aprofundava seus sentimentos. Sofia, por sua vez, encontrava em Luca uma presença reconfortante em sua vida solitária. Havia anos que ela não se sentia tão à vontade com alguém, tão compreendida. Ele a ouvia falar sobre suas memórias da mãe sem julgamentos. Oferecia um ombro quando a saudade se tornava insuportável. E aos poucos, ela começou a baixar as barreiras que havia construído ao redor de seu coração. Você já sentiu como se estivesse vivendo uma vida incompleta? Sofia perguntou a ele numa tarde chuvosa, enquanto caminhavam por um parque próximo ao seu estúdio. Luca parou de andar, o coração apertando com a pergunta dela. Todos os dias, ele respondeu honestamente. Às vezes sinto como se estivesse interpretando um papel, fingindo ser alguém que não sou realmente. Sofia o olhou com curiosidade. E quem você é realmente, Luca? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Como ele poderia responder isso sem revelar a verdade sobre por que a havia conhecido, sobre a investigação, sobre os segredos que estava descobrindo sobre Helena? Como poderia dizer que estava se apaixonando por ela enquanto invadia sua privacidade profissionalmente? Alguém que está tentando encontrar seu lugar no mundo, ele disse finalmente. Uma meia-verdade que não traía completamente sua situação. Durante as semanas que se seguiram, Luca continuou sua investigação sobre Helena. Mas cada descoberta o deixava mais conflituado. Ele havia descoberto que Helena não era apenas uma mulher comum como todos acreditavam. Ela havia estado envolvida com pessoas perigosas, tinha dívidas consideráveis e aparentemente estava sendo ameaçada antes de morrer. O pior de tudo é que Luca começou a suspeitar que a morte de Helena não havia sido um acidente, como todos acreditavam, mas possivelmente um assassinato. E se isso fosse verdade, Sofia estava potencialmente em perigo. A situação se complicou ainda mais quando Catarina Barbosa reapareceu em sua vida. Catarina havia sido mais do que apenas uma antiga namorada. Ela havia sido sua parceira em casos complexos, alguém que conhecia todos os seus segredos e fraquezas. Quando ela apareceu em seu escritório numa manhã fria de terça-feira, Luca sentiu como se seu passado tivesse voltado para assombrá-lo. Luca, ela disse, sua voz ainda carregando aquele tom sedutor que uma vez o havia enfeitiçado.
Ouvi dizer que você está investigando Helena Martins. Luca se enrijeceu. Como você soube disso? Catarina sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe que eu tenho meus contatos. Preciso que você pare com essa investigação. Por quê? Luca perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Porque Helena Martins estava envolvida em coisas que podem prejudicar muitas pessoas se vierem à tona. Pessoas importantes. Luca sentiu um frio percorrer sua espinha. Você sabia dela antes? Você sabia sobre Helena? Catarina hesitou por um momento antes de responder. Helena estava envolvida com lavagem de dinheiro para algumas pessoas muito poderosas. Quando ela tentou sair do esquema, eles a eliminaram. Se você continuar mexendo nisso, pode acabar do mesmo jeito que ela. E a filha dela? Luca perguntou, sua voz tensa. Sofia está em perigo? Só se alguém fizer ela fazer perguntas demais. Catarina respondeu friamente. Por isso você precisa parar. Pelo bem dela. Depois que Catarina saiu, Luca ficou sozinho em seu escritório, a cabeça girando com as implicações do que havia acabado de descobrir. Helena havia sido morta porque sabia demais, e agora ele estava na mesma situação. Pior ainda, ele havia se apaixonado pela filha dela, e seus sentimentos estavam nublando seu julgamento profissional. Naquela noite, quando encontrou Sofia para jantar em um restaurante íntimo que se tornara o lugar especial deles, Luca lutou contra o impulso de contar tudo a ela. Sofia estava particularmente linda naquela noite, usando um vestido vermelho que ela havia desenhado especialmente para a ocasião. E seus olhos brilhavam com uma felicidade que ele não via há semanas. Você parece distante esta noite. Ela observou, colocando a mão sobre a dele na mesa. O toque dela o queimou, e Luca teve que se esforçar para não afastar a mão. Como ele poderia tocá-la sabendo que estava mentindo para ela há semanas? Como poderia olhar em seus olhos sabendo que sua mãe havia sido assassinada e que ele havia descoberto isso através de uma investigação que ela nem sabia que existia? É só trabalho. Ele mentiu, detestando cada palavra que saía de sua boca. Sofia estudou seu rosto por um longo momento. Luca, existe algo que você não está me contando? O coração dele parou. Por um momento terrível, ele pensou que ela havia descoberto tudo. Por que você pergunta isso? Porque eu me apaixonei por você, ela disse simplesmente. E o mundo de Luca desabou. E quando você ama alguém, você percebe quando eles estão escondendo algo. Luca sentiu como se tivesse recebido um tiro no peito. Ela havia se declarado para ele. E tudo o que ele conseguia pensar era na montanha de mentiras que havia construído entre eles. Sofia, ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Você também me ama? Ela perguntou, sua voz vulnerável. Mais do que você pode imaginar, ele respondeu honestamente, porque isso, pelo menos, era completamente verdadeiro. Sofia sorriu, um sorriso radiante que partiu o coração dele. Então, por que sinto que você está se afastando de mim? Luca não conseguiu responder. Como ele poderia explicar que cada beijo, cada carinho, cada momento de intimidade entre eles estava construído sobre uma mentira? Como poderia dizer que ele a amava tanto que estava disposto a sacrificar sua própria felicidade para protegê-la? Nos dias que se seguiram, Luca se tornou cada vez mais distante, e Sofia começou a sentir o familiar medo do abandono que havia carregado desde a morte de sua mãe. Ela havia finalmente se permitido amar alguém. Havia baixado todas as suas defesas, e agora sentia que Luca estava escorregando entre seus dedos como areia. A situação chegou ao limite quando Miguel Soares, o melhor amigo de Sofia, a procurou em seu estúdio numa tarde de quinta-feira. Miguel era advogado, um homem prático e protetor que sempre havia sido como um irmão mais velho para Sofia. Sofia, preciso te contar algo sobre seu namorado, ele disse, sua expressão séria. Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias. O que você quer dizer? Luca Ribeiro é um investigador privado, Miguel disse. E ele foi contratado para investigar você e sua família.
O mundo de Sofia desabou naquele momento. Ela sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Como se tudo em que havia acreditado nos últimos meses fosse uma mentira cruel. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou. Mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. Miguel mostrou a ela os documentos que havia conseguido através de seus contatos legais. Registros que comprovavam que Luca havia sido contratado para investigar Helena Martins e, consequentemente, Sofia. Eu lamento, Sofia. Eu queria estar errado, mas... Sofia não conseguiu ouvir o resto. Ela correu para fora do estúdio, lágrimas de raiva e dores correndo por seu rosto. Tudo fazia sentido agora. A maneira como Luca sempre parecia saber exatamente o que dizer, como ele havia aparecido em sua vida no momento exato em que ela mais precisava de alguém. Como ele sempre fazia as perguntas certas sobre sua mãe. Ela havia sido uma idiota. Havia se apaixonado por um homem que estava sendo pago para investigá-la, que havia mentido para ela desde o primeiro dia. Pior ainda, ela havia se entregado completamente para ele. Havia compartilhado suas memórias mais íntimas de Helena. Havia aberto seu coração de uma maneira que jurava nunca mais fazer. Naquela noite, Sofia foi até a antiga casa onde havia crescido com sua mãe. Uma casa que ela havia mantido mesmo depois de se mudar para seu apartamento no centro da cidade. Ela precisava estar perto das memórias de Helena. Precisava sentir a presença de sua mãe para encontrar forças para enfrentar a traição de Luca. Enquanto vasculhava os pertences de Helena no sótão, procurando por qualquer coisa que pudesse explicar por que alguém contrataria um investigador para investigar sua família, Sofia encontrou uma caixa escondida atrás de algumas caixas de Natal. Dentro da caixa, havia documentos, fotos e cartas que ela nunca havia visto antes. O que ela descobriu mudou tudo o que ela pensava que sabia sobre sua mãe. Helena não havia sido apenas uma mãe solteira, lutando para criar sua filha, como Sofia sempre acreditara. As cartas e documentos revelavam que Helena havia estado envolvida com homens poderosos, havia tido acesso a informações confidenciais e aparentemente havia sido ameaçada nos meses anteriores à sua morte. Uma carta em particular chamou a atenção de Sofia. Era de um homem chamado Eduardo Monteiro. Aparentemente alguém com quem Helena havia tido um relacionamento amoroso. Na carta, Eduardo implorava para Helena não revelar o que sabia sobre certas transações financeiras, alertando que isso poderia ser perigoso para ela e para Sofia. Se você realmente me amou como disse que amava, Helena, vai esquecer tudo o que descobriu e vai viver sua vida em paz com sua filha. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mãe havia estado envolvida em algo perigoso, algo que possivelmente havia causado sua morte. E se Eduardo Monteiro estava certo, ela própria poderia estar em perigo apenas por procurar a verdade. Foi nesse momento que ela ouviu passos na escada que levava ao sótão. Seu coração disparou. Ela havia trancado a porta de entrada, como alguém havia entrado na casa? Sofia. A voz de Luca ecoou pelo sótão, e ela sentiu uma mistura de alívio e raiva. Vá embora, ela disse, sua voz carregada de dor. Você não tem o direito de estar aqui. Luca apareceu no topo da escada, e Sofia pôde ver que ele parecia tão destroçado quanto ela se sentia. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele também tivesse chorado, e havia uma expressão de desespero em seu rosto que ela nunca havia visto antes. Sofia, eu posso explicar, ele disse, aproximando-se lentamente. Explicar o quê? Ela gritou, as lágrimas voltando a correr por seu rosto. Como você mentiu para mim desde o primeiro dia? Como você me usou para conseguir informações sobre minha mãe? Como você fingiu me amar enquanto estava sendo pago para me investigar? Eu nunca fingi amar você, Luca disse, sua voz quebrando. Meus sentimentos por você são a única coisa real em toda essa situação horrível. Sofia riu amargamente. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Você é um mentiroso profissional. Luca se aproximou mais,
e Sofia pôde ver lágrimas nos olhos dele. Porque eu vou contar toda a verdade agora, mesmo que isso signifique perdê-la para sempre. A verdade? Sofia perguntou, sua voz cheia de sarcasmo. Você nem sabe o que é isso. Eu fui contratado para investigar sua mãe por Eduardo Monteiro, Luca disse, e Sofia sentiu como se tivesse levado um tiro. Ele queria saber se você havia descoberto algo sobre o passado dele com Helena. E Sofia olhou para a carta que ainda segurava em suas mãos. A carta assinada por Eduardo Monteiro. Você trabalha para ele? Trabalhava. Luca corrigiu. Até me apaixonar por você e perceber o que realmente estava acontecendo. E o que está acontecendo? Sofia perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Luca respirou fundo antes de responder. Sua mãe foi assassinada, Sofia. Eduardo Monteiro e seus associados a mataram porque ela descobriu sobre o esquema de lavagem de dinheiro deles e ameaçou expô-los. Sofia sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede para não cair. Tudo o que ela havia suspeitado, todas as perguntas que havia feito sobre a morte de sua mãe, finalmente tinham uma resposta. E a resposta era muito pior do que ela poderia ter imaginado. Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Porque Eduardo descobriu que eu me apaixonei por você. E ele está planejando fazer com você a mesma coisa que fez com sua mãe. Luca disse, sua voz urgente. Ele acha que você sabe demais, que pode expô-lo. Catarina me avisou hoje. Eles vão tentar te eliminar. Sofia olhou para ele tentando processar tudo o que estava ouvindo. Catarina? Quem é Catarina? Minha ex-parceira, Luca explicou. Ela ainda tem contatos no submundo. Foi ela quem me avisou sobre o perigo que você corre e por que eu deveria confiar em você. Sofia perguntou, embora sua raiva estivesse sendo substituída por medo. Como eu sei que isso não é apenas outra mentira? Luca tirou um envelope do bolso de seu casaco. Porque eu tenho as provas, Sofia. Eu tenho evidências de que Eduardo Monteiro mandou matar sua mãe. E eu tenho a gravação de uma conversa onde ele planeja fazer a mesma coisa com você. Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos, documentos e um pequeno gravador. Quando ela ouviu a gravação, reconheceu a voz de Eduardo Monteiro planejando friamente sua morte, falando sobre ela como se fosse apenas um problema a ser resolvido. Meu Deus! Ela sussurrou, o envelope caindo de suas mãos. Sofia, eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Luca disse, ajoelhando-se ao lado dela. Eu sei que menti para você, que quebrei sua confiança da pior maneira possível. Mas eu te amo. E não vou deixar que façam com você o que fizeram com sua mãe. Sofia o olhou através das lágrimas. Como você espera que eu acredite que você me ama? Como eu posso separar o que é real do que era parte de seu trabalho? Luca pegou delicadamente as mãos dela nas suas. Porque eu vou abrir mão de tudo por você. Vou entregar essas evidências para a polícia. Vou testemunhar contra Eduardo. Vou fazer tudo o que for preciso para garantir que você esteja segura. Mesmo que isso signifique nunca mais vê-la. Por que você faria isso? Sofia perguntou, sua voz cheia de confusão. Porque quando você ama alguém de verdade, você faz qualquer coisa para protegê-lo. Luca respondeu. Mesmo que isso signifique sacrificar sua própria felicidade. Sofia fechou os olhos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua mãe havia sido assassinada. O homem por quem ela havia se apaixonado havia mentido para ela desde o início. E agora sua própria vida estava em perigo. Mas havia algo na maneira como Luca a olhava, na vulnerabilidade crua em sua voz, que fazia Sofia questionar se talvez, apenas talvez, os sentimentos dele fossem reais. Se você realmente me ama, ela disse finalmente, então me ajude a fazer justiça por minha mãe. Não apenas me protegendo, mas garantindo que Eduardo pague pelo que fez. Luca assentiu. Faremos isso juntos, se você me deixar. Sofia o estudou por um longo momento.
Vai ser difícil para mim confiar em você novamente. Eu sei, Luca disse. E eu vou fazer tudo o que for preciso para reconquistar sua confiança, pelo tempo que for necessário. Nos dias que se seguiram, Sofia e Luca trabalharam juntos para reunir evidências contra Eduardo Monteiro. Foi um processo doloroso e perigoso, mas também foi curativo para o relacionamento deles. Pela primeira vez, Luca foi completamente honesto com Sofia sobre tudo. Sobre seu passado, sobre como havia se tornado investigador, sobre os traumas de infância que o haviam levado a construir muros emocionais ao redor de si mesmo. Sofia, por sua vez, começou a entender que os sentimentos de Luca por ela eram genuínos, mesmo que o início do relacionamento deles tivesse sido baseado em mentiras. Ela podia ver em seus olhos, na maneira como ele a protegia, na forma como ele estava disposto a arriscar tudo por ela, que ele realmente a amava. A confrontação final com Eduardo Monteiro aconteceu em um warehouse abandonado nos arredores da cidade, onde ele havia marcado um encontro com Sofia, acreditando que ela viria sozinha. O que ele não sabia era que Luca e a polícia estavam esperando por ele. Quando Eduardo percebeu que havia caído em uma armadilha, sua máscara de homem civilizado caiu completamente. Você é igualzinha à sua mãe, ele cuspiu para Sofia. Sempre fazendo perguntas demais, sempre se metendo onde não devia. Minha mãe era uma mulher corajosa, Sofia respondeu, sua voz firme apesar do medo que sentia. Ela tentou fazer a coisa certa, e você a matou por isso. Ela era uma ameaça, Eduardo disse friamente. Assim como você. Foi nesse momento que Luca se revelou, saindo das sombras com sua arma em punho. Está acabado, Eduardo. O confronto foi tenso, mas no final, Eduardo foi preso e as evidências eram suficientes para condená-lo pelo assassinato de Helena e pela tentativa de homicídio contra Sofia. Nas semanas que se seguiram ao julgamento, Sofia e Luca tiveram que reconstruir seu relacionamento do zero. Não foi fácil. Havia dias em que Sofia ainda sentia raiva pela maneira como tudo havia começado. E havia momentos em que Luca se sentia culpado demais para aceitar o perdão dela. Mas aos poucos, com muita paciência e honestidade de ambos os lados, eles conseguiram encontrar um caminho de volta, um para o outro. Você acha que podemos realmente superar tudo isso? Sofia perguntou a ele numa noite, enquanto caminhavam pela praia onde haviam ido para escapar da cidade e de todas as memórias dolorosas. Luca parou de andar e se virou para ela, pegando suas mãos nas suas. Eu acho que o amor verdadeiro pode superar qualquer coisa, desde que ambas as pessoas estejam dispostas a lutar por ele. E você está disposto a lutar? Sofia perguntou. Pelo resto da minha vida, Luca respondeu. E quando ele a beijou sob as estrelas, Sofia soube que finalmente havia encontrado o lugar onde pertencia. 6 meses depois, Luca fechou sua agência de investigação e abriu um escritório de segurança pessoal, focando em proteger pessoas em situações vulneráveis, em vez de investigá-las. Sofia expandiu seu estúdio de design e começou a criar uma linha de roupas em homenagem à memória de sua mãe. Eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, com apenas os amigos mais próximos presentes. Miguel Soares, que havia inicialmente desconfiado de Luca, acabou se tornando um de seus melhores amigos, depois de ver como ele havia arriscado tudo para proteger Sofia. Durante a cerimônia, quando Sofia olhou para Luca e viu o amor genuíno em seus olhos, ela soube que havia feito a escolha certa em perdoá-lo e em dar uma segunda chance ao amor deles. Você sabe, ela disse a ele durante a lua de mel, enquanto assistiam ao pôr do sol de uma varanda com vista para o mar. Eu costumava ter medo de que o amor me machucasse como machucou minha mãe. E agora? Luca perguntou, abraçando-a por trás. Agora eu sei que o amor vale qualquer risco, Sofia respondeu, inclinando-se contra o peito dele. Especialmente quando é com a pessoa certa. Luca beijou o topo da cabeça dela. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, Sofia, pela coragem que você teve de buscar a verdade, de lutar por justiça e de ser forte o suficiente para perdoar.
Sofia sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Finalmente, ela havia encontrado as respostas que procurava sobre sua mãe. Havia feito justiça por Helena e havia descoberto um amor que era real e duradouro. As mentiras que uma vez os separaram agora eram apenas cicatrizes em um relacionamento que havia se tornado mais forte por ter sobrevivido à verdade. E enquanto Sofia observava o sol se pôr no horizonte, ela soube que sua história com Luca estava apenas começando. Entre véus e mentiras. Continuação. 2 anos se passaram desde aquele pôr do sol na lua de mel. E Sofia ainda acordava algumas manhãs com a sensação de que tudo havia sido um sonho impossível. Mas bastava sentir o calor do corpo de Luca ao seu lado, ouvir sua respiração tranquila, para saber que sua felicidade era real e sólida. Naquela manhã de sábado, particularmente, ela acordou com uma sensação diferente. Não era apenas a paz costumeira que havia aprendido a abraçar. Era algo mais profundo, mais transformador. Suas mãos se moveram instintivamente para o ventre, onde uma nova vida estava começando a crescer. Luca, ela sussurrou, balançando delicadamente o ombro do marido. Preciso te contar algo. Ele abriu os olhos lentamente, e Sofia sentiu seu coração se aquecer ao ver aquele sorriso preguiçoso que ele reservava apenas para ela nas primeiras horas da manhã. Bom dia, minha vida, ele murmurou, puxando-a para mais perto. Que horas são? Ainda cedo, Sofia respondeu, mas havia uma urgência em sua voz que fez Luca despertar completamente. Luca, nós vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu foi profundo e carregado de emoção. Sofia viu o choque se transformar em alegria nos olhos de Luca. Viu lágrimas se formarem enquanto ele processava a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Um bebê, ele repetiu como se precisasse ouvir as palavras novamente para acreditar. Você tem certeza? Sofia assentiu, colocando a mão dele sobre seu ventre ainda plano. Fiz 3 testes ontem, todos positivos. Luca se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que Sofia havia aprendido a reconhecer como sua forma de lidar com emoções intensas. Meu Deus, Sofia, vamos ser pais. Você está feliz? Ela perguntou, uma pontada de insegurança tingindo sua voz. Em resposta, Luca a envolveu em seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu estou mais do que feliz. Estou em êxtase. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Sofia sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Durante todo o tempo que havia tentado engravidar, uma parte dela havia temido que Luca não estivesse pronto para ser pai, que seu passado difícil o impedisse de abraçar completamente a paternidade. E você vai ser um pai incrível, ela sussurrou contra seu peito. Eu sei que vai. Luca se afastou um pouco para olhar em seus olhos. Eu prometo que vou fazer tudo diferente dos meus pais. Nosso filho vai crescer sabendo que é amado, que é desejado, que é a coisa mais importante no mundo para nós. Foi nesse momento que Sofia percebeu o quão profundamente Luca havia mudado desde que se conheceram. O homem que uma vez havia construído muros ao redor de seu coração, agora estava completamente aberto para ela, vulnerável e disposto a amar sem reservas. Os meses que se seguiram foram uma mistura de alegria, ansiedade e descobertas. Sofia havia decidido transformar um dos quartos da casa em um ateliê de design especial, onde criaria uma linha de roupas infantis inspirada nas memórias que havia construído com Luca. Cada peça que desenhava carregava um pedaço de sua história de amor. O vestido azul que usara no primeiro encontro, a cor dos olhos de Luca, a textura do tecido que ele havia tocado quando a pedira em casamento. Luca, por sua vez, havia se tornado ainda mais protetor, se é que isso era possível. Ele havia reorganizado completamente seu escritório de segurança para poder trabalhar mais de casa, garantindo que estivesse sempre por perto caso Sofia precisasse de alguma coisa. Você está sendo ridículo, Sofia riu numa tarde,
quando o encontrou instalando um sistema de câmeras adicional na casa. É uma gravidez, não uma operação militar. Para mim é... Luca respondeu seriamente, ajustando uma das câmeras. Vocês dois são minha vida inteira. Não posso correr riscos. Sofia se aproximou dele, colocando as mãos em seus ombros tensos. Luca, você precisa relaxar. Não pode passar os próximos 6 meses em estado de alerta máximo. Ele parou o que estava fazendo e a olhou. E Sofia pôde ver o medo genuíno em seus olhos. E se algo acontecer? E se eu não conseguir proteger vocês? Ei, ela disse suavemente, forçando-o a olhar em seus olhos. Você já me protegeu da pior coisa possível. Você me salvou, Luca. Agora precisa confiar que estamos seguras. Luca respirou fundo. E Sofia sentiu a tensão deixar seu corpo. Desculpe, é que... a ideia de ser pai ainda me assusta às vezes. E se eu não souber como fazer? E se eu estragar tudo? Então vamos descobrir juntos, Sofia disse, beijando-o suavemente. Assim como descobrimos como estar juntos, como construir uma vida juntos, passo a passo. Durante o 5º mês de gravidez, Sofia recebeu uma visita inesperada. Catarina Barbosa apareceu em seu ateliê numa tarde chuvosa, parecendo mais frágil e diferente do que Sofia se lembrava das poucas vezes que a havia visto. Sofia, Catarina disse, hesitando na porta. Posso entrar? Preciso falar com você. Sofia sentiu uma pontada de desconforto, mas sua curiosidade foi mais forte. Claro, entre. Catarina olhou ao redor do ateliê, seus olhos parando nos esboços de roupas infantis espalhados pela mesa. Ouvi dizer que você está grávida. Parabéns. Obrigada, Sofia respondeu, mantendo uma distância cautelosa. O que você quer, Catarina? Catarina suspirou, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Eu quero me desculpar. Pelo que fiz, pelo que quase aconteceu, eu estava com ciúmes de vocês dois. Sofia piscou surpresa. Ciúmes? Eu estive apaixonada por Luca por anos, Catarina admitiu, suas palavras saindo num sussurro doloroso. Mas ele nunca me viu da mesma forma. Quando vi como ele olhava para você, como ele estava disposto a arriscar tudo por você, eu percebi que ele nunca havia me amado de verdade. Sofia sentiu uma pontada de compaixão pela mulher à sua frente. Catarina, eu não estou pedindo perdão. Catarina continuou. Sei que não mereço, mas queria que você soubesse que Luca é um homem bom. Ele cometeu erros, mentiu para você, mas os sentimentos dele são reais. E você o transformou em alguém melhor. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Catarina. Por que você está me contando isso? Porque vi como ele era antes de conhecer você. Catarina respondeu. Ele estava perdido, Sofia. Fechado para o amor, para a possibilidade de ser feliz. E agora ele brilha. Você o salvou tanto quanto ele salvou você. Depois que Catarina foi embora, Sofia ficou pensando em suas palavras. Ela nunca havia visto Luca da perspectiva de alguém que o conhecia antes dela. E saber que ele havia mudado tanto por causa de seu amor fez seu coração se encher de gratidão. Naquela noite, quando Luca chegou em casa, Sofia o esperava com uma surpresa. Ela havia preparado um jantar especial e havia colocado uma caixa embrulhada na mesa. O que é isso? Ele perguntou, beijando-a suavemente antes de se sentar. Abra, Sofia disse, sorrindo misteriosamente. Dentro da caixa estava uma camiseta pequena com os dizeres Papai do melhor bebê do mundo e uma ultrassom da última consulta médica. Luca pegou a camiseta com mãos trêmulas e Sofia viu lágrimas se formarem em seus olhos. É um menino? Não sabemos ainda, Sofia respondeu. Mas achei que você gostaria de ter algo tangível, algo que torne tudo isso mais real. Luca olhou para a ultrassom, traçando delicadamente a forma pequena com o dedo. Ele é perfeito, ele sussurrou. Ela é perfeita, não importa. Catarina veio me ver hoje.
Sofia disse suavemente. Luca ergueu os olhos, alerta. O que ela queria? Me pedir desculpas e me dizer como você mudou desde que me conheceu. Luca suspirou. Sofia, se ela disse alguma coisa que te magoou... Ela não disse nada que me magoasse, Sofia o interrompeu. Na verdade, ela me fez perceber o quanto somos sortudos, o quanto nosso amor é especial. Luca se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia, colocando as mãos em seu ventre que começava a crescer. Eu era um homem quebrado quando te conheci, ele admitiu. Não sabia como amar, como ser amado. Você me ensinou tudo isso. E você me ensinou que posso confiar novamente, Sofia respondeu, colocando as mãos dele. Que posso me permitir ser vulnerável sem medo de ser magoada. Naquele momento, Sofia sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Um movimento suave, como uma borboleta tocando seu ventre por dentro. Ela ofegou e Luca a olhou com preocupação. O que foi? Você está bem? O bebê, ela sussurrou, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Ele se mexeu, eu senti. Luca pressionou as mãos mais firmemente contra seu ventre, esperando ansiosamente. E então, como se o bebê soubesse que seu pai estava esperando, ele se mexeu novamente. O rosto de Luca se iluminou com uma alegria tão pura que Sofia sentiu seu coração quase explodir de amor. Ele sabe que estamos aqui, Luca sussurrou. Nosso bebê sabe que estamos aqui. A partir daquele dia, Luca passou todas as noites conversando com o ventre de Sofia, contando histórias, cantando canções de ninar, prometendo ao bebê que seria o melhor pai que conseguisse ser. Sofia observava essas interações com uma mistura de amor e nostalgia. Ela pensava em Helena, em como sua mãe havia criado uma filha sozinha, em todo o amor que havia dado, mesmo enfrentando tantas dificuldades. Agora, Sofia estava criando uma nova vida com um homem que a amava profundamente e sabia que Helena ficaria orgulhosa da mulher que ela havia se tornado. O 7º mês trouxe consigo uma revelação que mudaria tudo mais uma vez. Durante uma consulta de rotina, o médico olhou para a ultrassom com uma expressão curiosa. Tem algo interessante aqui, ele disse, ajustando o equipamento. Parece que vocês vão ter gêmeos. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. Gêmeos? Como é possível? Nas outras ultrassons, às vezes um bebê pode se esconder atrás do outro nos primeiros meses, o médico explicou. Mas agora podemos ver claramente. São 2 bebês saudáveis. Luca estava em silêncio absoluto, seus olhos fixos na tela que mostrava 2 pequenos corações batendo. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de espanto. 2 bebês, ele disse como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Vamos ter 2 bebês. Sofia riu através das lágrimas. Espero que você esteja pronto para dobrar o sistema de segurança da casa. Nos meses seguintes, a preparação para a chegada dos gêmeos se tornou uma operação familiar. Miguel ajudou com todos os aspectos legais: testamentos, seguros, documentos de tutela. Ele havia se tornado como um tio para os bebês que ainda nem haviam nascido. Você tem certeza de que está pronta para isso? Ele perguntou a Sofia numa tarde, enquanto a ajudava a montar o 2º berço. Ninguém nunca está completamente pronto para ser pai ou mãe, Sofia respondeu, acariciando seu ventre que agora parecia enorme. Mas eu e Luca, nós vamos descobrir como fazer isso juntos. A água de Sofia estourou numa manhã de terça-feira, 3 semanas antes da data prevista. Luca estava no chuveiro quando ouviu seu grito, e em questão de segundos ele estava ao lado dela, tentando manter a calma enquanto seu mundo interno entrava em pânico. Está tudo bem, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Vamos para o hospital. Tudo vai ficar bem. O trabalho de parto durou 18 horas. Luca não saiu do lado de Sofia nem por 1 minuto, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, sendo sua âncora em meio à dor e ao cansaço. Eu não consigo mais. Sofia chorou em determinado momento completamente exausta. Sim,
Você consegue, Luca disse firmemente, beijando sua testa suada. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você sobreviveu a perder sua mãe. Você sobreviveu a descobrir a verdade sobre ela. Você sobreviveu a me perdoar. Você pode fazer qualquer coisa. E ela fez. Às 3h47 da madrugada, Helena Sofia Ribeiro veio ao mundo, seguida 4 minutos depois por Lucas Miguel Ribeiro. Quando o médico colocou os 2 bebês no peito de Sofia, ela sentiu uma completude que nunca havia experimentado antes. Eram 2 crianças perfeitas, pequenas e frágeis, mas carregando dentro de si todo o amor que ela e Luca haviam construído juntos. Olha o que fizemos, ela sussurrou para Luca, que estava chorando abertamente. Você fez, ele corrigiu, beijando sua testa. Você trouxe nossa família para o mundo. Sofia olhou para a filha que havia dado o nome de sua mãe e sentiu como se Helena estivesse ali com eles, abençoando aquele momento. E quando olhou para o filho que carregava o nome de Luca e de Miguel, ela soube que essas crianças cresceriam cercadas de amor, proteção e verdade. Nos meses que se seguiram, Sofia e Luca descobriram que criar gêmeos era um desafio maior do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. Havia noites sem dormir, dias de exaustão, momentos de dúvida e medo, mas também havia momentos de alegria pura. O primeiro sorriso, os primeiros sons, a primeira vez que cada bebê reconheceu suas vozes. Você sabe, Sofia disse a Luca numa noite, enquanto eles observavam os bebês dormindo em seus berços. Eu costumava pensar que minha história havia começado quando te conheci. Mas agora percebo que tudo o que passamos, as mentiras, a dor, o perdão, tudo isso foi apenas preparação para este momento. Luca a puxou para mais perto, e eles ficaram ali em silêncio, observando seus filhos respirarem pacificamente. Você acha que eles vão perguntar sobre como nos conhecemos? Luca perguntou eventualmente. Sofia sorriu. Tenho certeza de que vão. E quando perguntarem, vamos contar a verdade. Sobre os erros que cometemos, sobre como o amor pode ser complicado, sobre como as pessoas podem mudar. E se eles julgarem as escolhas que fizemos? Então vamos explicar que às vezes, as melhores histórias de amor começam nos lugares mais improváveis. Sofia respondeu. Que às vezes você precisa passar pela escuridão para encontrar a luz. Luca beijou o topo da cabeça dela. Eu te amo, Sofia. Você, Helena, Lucas, vocês são minha vida inteira. E nós te amamos também, Sofia sussurrou. Para sempre. Enquanto o sol nascia lentamente do lado de fora da janela, iluminando o quarto onde sua pequena família dormia, Sofia sentiu uma paz profunda se instalar em seu coração. Havia momentos em que ela ainda pensava em sua mãe, em todas as perguntas que nunca poderia fazer, em todo o tempo que haviam perdido. Mas agora também havia gratidão. Gratidão por ter encontrado a verdade, por ter encontrado o amor, por ter a chance de ser a mãe que sempre havia sonhado em ser. A história que havia começado com véus e mentiras havia se transformado em algo verdadeiro e belo. E Sofia sabia que era apenas o começo de uma nova história. A história de uma família construída sobre a base sólida do amor verdadeiro, da honestidade e da coragem para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Anos mais tarde, quando Helena e Lucas fossem velhos o suficiente para entender, Sofia e Luca contariam para eles sobre a avó que nunca conheceram, sobre como o amor pode ser complicado e imperfeito, mas ainda assim ser a força mais poderosa do mundo. Eles aprenderiam que às vezes as pessoas cometem erros, mas que o perdão pode curar até mesmo as feridas mais profundas. E acima de tudo, eles cresceriam sabendo que foram concebidos no amor, criados no amor, e que sempre, sempre seriam amados, não importa o que o futuro reservasse para eles. Porque no final, essa era a verdade mais importante de todas, que o amor verdadeiro, quando encontrado, pode superar qualquer obstáculo e criar algo bonito e duradouro. E Sofia e Luca eram a prova viva de que, às vezes,
As histórias mais belas nascem dos começos mais improváveis. Que história emocionante, não é? Sofia e Luca passaram por tantas provações. Mas o que realmente importa é como o amor, mesmo vindo de mentiras, pode nos transformar e nos fazer mais fortes. Eles provaram que quando o amor é verdadeiro, é capaz de superar qualquer obstáculo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.